Paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário da lição bíblica. Estamos estudando a carta de Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Desta feita, a lição de número 8, que fala do capítulo 11, mais conhecido como a Galeria da Fé, Galeria dos Heróis da Fé. O título da lição é a Galeria dos Heróis da Fé, capítulo 11 da carta aos Hebreus. Como sempre, a lição traz 3 objetivos. O primeiro é compreender a natureza da fé. O segundo é conhecer os heróis da fé. E o terceiro é exaltar a recompensa da fé. O textuário da lição vai dizendo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Hebreus 11:6. A verdade prática vai dizer: a fé conecta o homem frágil ao Deus Todo-Poderoso. E nós temos a introdução da lição, um pouco extensa aqui. No capítulo anterior, no capítulo 10, o escritor aos Hebreus, o apóstolo Paulo escreve aos Hebreus para fortalecer a fé dos cristãos em meio às perseguições, afirmando nos dias últimos, nos 2 últimos versículos, que o justo viverá da fé. Não poderia recuar, ressaltando que não somos dos que retrocedem, mas dos que creem para a conservação da alma, dos que avançam como vencedores, dos que almejam chegar à terra prometida. É necessário, é nesse contexto que ele começa o capítulo 11, tratando da fé, dos exemplos do Antigo Testamento e a revelação da promessa para os heróis da fé. O primeiro ponto fala literalmente, a fé. E na carta aos Hebreus nós temos aqui o conceito de fé. O que é fé? E aí logo aqui no capítulo, no versículo 1, está dizendo: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos ou das coisas que não se vê, E em outro texto, a palavra de Deus vai dizer que se a gente vê, já não é fé. Então, a fé é realmente você crer no escuro, É um salto no vazio, é você acreditar, é você crer. Então, a definição de fé em Hebreus 11:1. E aqui nós temos algumas... O nosso comentarista aqui vai trazer alguns nomes, Alguns homens falando acerca da fé. Um homem chamado George Miller disse: a fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. Então são várias palavras, são várias frases, que nos ajudam muito na nossa caminhada. Charles Stanley afirma que a fé em Jesus ri das impossibilidades. Um outro escritor aqui, desconhecido, diz: a fé é o elo que liga nossa insignificância à onipotência divina. Um outro autor afirmou: a fé é morta para a dúvida, surda para do desencorajamento e cega para as impossibilidades. Então são frases que realmente vêm nos ajudar e de muito impacto em relação à nossa fé. Agostinho, por exemplo, disse que fé é crer no que não vemos e a recompensa dessa fé é ver o que não cremos, O escritor aos Hebreus, como sempre a gente está falando, que é o apóstolo Paulo, já nos últimos dias, nos últimos tempos, todos estão batendo martelo, até porque ninguém provou o contrário, Diz que a fé é um firme fundamento
que ainda não estamos esperando, né, que estamos esperando, mas a prova daquilo que não vemos. A fé é o firme fundamento daquilo que estamos esperando, né, que ainda estamos esperando, mas não estamos vendo. Podemos compreender pelas Escrituras que existem 3 tipos de fé. Primeiro, a fé natural, né? A qual é a confiança, né? Pisamos no pedal do freio do veículo, acreditando que ele vai parar, que ele vai funcionar. Essa é a fé natural. O segundo é a fé comum para a salvação. Em Tito, capítulo 1, verso 4, né? E a fé sobrenatural, é o dom da fé. Na escala dos dons, dos 9 dons, a fé está em terceiro lugar, ali registrada em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9. Então a fé ali está em terceiro lugar. O segundo tópico do primeiro ponto fala a origem da fé. Onde é que originou a fé? Qual foi o primeiro homem, né? Na Bíblia, registrado na Bíblia, acerca da fé. Nós tivemos o primeiro homem, Adão, mas a Bíblia não relata algum ato dele de fé. Mas nós já temos aqui o seu filho Abel. A origem da fé já foi ali com Abel. Em Gênesis capítulo, aqui em Hebreus, né, capítulo 11, verso 4, está dizendo, né, trazendo lá de Gênesis capítulo 4, que pela fé Abel ofereceu a Deus, né, um sacrifício mais excelente. Então, o primeiro homem, né, que relata na Bíblia, o primeiro relato na Bíblia de um homem de fé foi certamente Abel. Pois bem, então nós temos aqui vários nomes, né, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, né? Porque os antigos, antes dos patriarcas, que pelo mover de Deus, ali do que Deus fazia, através ali depois de Abraão, a gente vê que Deus fazia e as pessoas via. Mas antes de Abraão, era também pela fé. Agora, como no tocante à igreja. Tivemos 2 períodos assim, né? Antes dos patriarcas, antes de Abraão, era pela fé. Aí de Abraão, também foi por fé, mas aí quando vem ali ali depois de Moisés, ali já era por vistas, né? Aí depois vem a questão do início da igreja, quando Jesus vem implantar o reino de Deus aqui na terra, e aí ali é por vista também, ele está fazendo os milagres, implantando ali o reino, trazendo o evangelho da graça, e implantando o reino de Deus, ali é pela vista, ele faz as coisas e todo o povo vê, o discípulo vê. E a era da igreja, já após os discípulos, após os apóstolos, aí já é por fé, que é o nosso tempo. Nós estamos pela fé também. Então, houve 2 períodos de vista e 2 períodos de fé. Nós estamos vivendo o último período de fé. Pois bem, então a verdadeira fé é gerada pelo Espírito Santo no coração do crente através da palavra de Deus. Então, o que gera a fé é a palavra de Deus. Tudo provém da palavra de Deus. E a palavra de Deus é Cristo. Tudo vem dele, tudo foi feito por ele, né? Por meio dele. Nada do que foi feito se fez. E ele sustenta tudo. Não obstante ter sido feito por ele, mas ele sustenta tudo. Se nós queremos ter conhecimento, é através da palavra. Se quisermos ter fé, é através da palavra. Porque todos os dons, os 9 dons, eles são dádivas dadas por Deus. E é através da palavra. Então, a gente não pode querer obter alguma coisa de Deus sem ser através da palavra. Porque tudo é gerado pela palavra. A palavra é o agente criador, né? Assim, gerador,
que gera a fé, que dá o conhecimento. Você não vai ver escrito na palavra de Deus, você vai ver assim, fazei jejum e serei liberto. Faça uma campanha de oração e serei liberto. Não, lá está dizendo em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quer ser liberto de qualquer coisa, é a palavra. Do mesmo jeito é a fé. Para a gente, a fé é um dom, e é dado a todo crente. Todo crente tem que ter fé, até porque para ser crente, né? Nós chegamos a Cristo, ele nos amou primeiro, ele nos buscou, mas ele nos deu a fé, é um dom. Tem até um pregador que fala que Deus fez um negócio conosco que não tem, né, um negócio mesmo de pai para filho, de pai para filho. Nós só entramos com o pecado, ele entrou com a fé, ele entrou com o perdão, ele entrou com a graça, ele entrou com a vida, ele entrou, tudo foi dele, tudo foi por ele. Nada é de nós, só o pecado. Então a fé, o que agora de posse dessa fé que nós obtivemos, que nós ganhamos como dom, aí nós devemos colocar ela em prática. E é esse praticar da fé que às vezes as pessoas, que a gente tem medo, a gente não tem confiança, né? Mas a fé existe. Todo crente tem fé. Só precisa colocar em prática. E às vezes a pessoa já até coloca em prática, mas não sabe, não percebeu que foi fé, né? Pois bem, o terceiro e último ponto vai falar o poder da fé. Qual é o poder da fé? O poder da fé é eu chegar até o nome de Cristo. A fé não tem que me levar para outro lugar, a não ser para o nome de Jesus. Porque ele vai dizer, eu vos dou poder e autoridade sobre os espíritos imundos, sobre as enfermidades, né? Só que nós temos que fazer isso utilizando essa autoridade e esse poder em nome de Jesus. Mas o que acontece quando a gente começa a fazer isso e Jesus começa a operar? A maioria de nós acha que é de nós mesmos. E aí já acha que é o homem que é um homem de fé, é um homem de oração, é um homem, né? Tem até aquele velho jargão que a pessoa diz, uma oração forte. Não existe oração forte e oração fraca. Não existe oração longa e oração pequena. É o que saiu do coração. O Senhor ouve tanto um quanto o outro. Mas a pessoa geralmente coloca isso para obter mais dinheiro numa oferta, para obter ter um nome mais elevado sobre os outros, né? Uma oração poderosa, faça uma oração poderosa. Não existe esse negócio de oração poderosa. Pois bem, então aqui, o poder da fé é para nós chegarmos até Cristo. Em Marcos capítulo 9, está registrado ali uma situação em que um pai de família traz o seu filho para os discípulos expulsar um espírito imundo. E os discípulos não conseguem expulsar. E aí ele chega até Jesus. Diz, olha, meu filho é possesso de um espírito imundo que leva por água, leva por fogo, um espírito imundo epilético, né? E aí Jesus vai e fala para eles, né? Ô geração incrédula, até quando, né? Vocês vão me ter convosco? Por que vocês não usam aquilo que eu dei para vocês? Então, é no sentido de usar o nome dele. Não é no nome da pessoa, não é pelo grau de conhecimento da pessoa, com quantos cursos superior o crente tem, se é teólogo, né? se tem doutorado em teologia, não é por isso. Se usa o nome dele. Se tem intimidade com ele, se conhece a palavra para usar o nome dele. Os espíritos imundos, eles obedecem o nome de Jesus. Lembra aquela situação lá dos filhos de Cefas, né, dos sacerdotes, lá em Atos?
Ele encontra com o endemoniado e aí os 7 filhos de Cefas diz para o demônio, em nome do Jesus que Paulo prega, que Paulo serve, sai, quer dizer, não tem autoridade, não está usando o poder do nome de Jesus, ele não tem intimidade. Então você tem que chegar com autoridade. Nós da igreja, nós não estamos servindo mais o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, apesar de que ele é Deus deles. Mas nós temos uma experiência com ele, é o meu Deus, é o meu Jesus. Todos os dias nós temos experiência com ele. Eu sirvo o meu Deus. O fato de ser Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, porque eles tiveram experiência com ele. E aí sim, da mesma forma que eu e você tem experiência com ele, agora é o meu Deus, é o meu Jesus, é no nome dele. Pois bem, aqui o segundo ponto, nós vamos falar sobre os exemplos de fé. Então, os exemplos de fé são muitos registrados na Bíblia. Os exemplos de fé, de homens, de mulheres que usaram, né, a fé. E o primeiro que está aqui é o que nós falamos, que é a origem da fé. Quem originou a fé foi Abel. Mas aí tem os nomes dos antigos aqui. Porque pela fé, Abel ofereceu um sacrifício, né? E a palavra de Deus vai dizer que lá ainda Jesus ainda vai relatar, lá no Novo Testamento está relatado que o sangue de Abel ainda fala. Então, a fé é viva quando as obras falam. Tiago 2:26. Os católicos gostam muito de usar esse versículo, né? Mas não entendem, usam de forma errada, né? Que diz, mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras, porque eles acham que a salvação é por obras, eles não têm nenhum entendimento, nenhum conhecimento. Mas aqui o que a palavra está dizendo é que a fé viva é aquela que as obras falam. A fé mesmo ela não fala, a fé não aparece. A fé é igual ao amor. O amor ele não aparece. Muito embora a pessoa diz eu te amo, mas cadê a ação? Amor é cuidar. Amor é querer bem. Não é o falar, o parlar, é você agir. Da mesma forma é a fé. Você pode achar que tem muita fé, mas nunca fez nada, nunca passou por situação, foge dos problemas. Então você nunca usou a fé. Assim como os antigos usaram a fé, nós também no nosso tempo estamos usando a fé. Assim como Abraão foi chamado por Deus para sair do meio sair da sua terra e do meio da sua parentela, isso acontece para todo crente. Todo crente também abandona a sua família, os seus familiares, né? Quando ele geralmente ele é abandonado, ele é expurgado. Todo aquele que aceita Jesus, que confessa Jesus como Salvador no meio pagão, ele sai da parentela, ele passa a ser da família de Deus, da família de Cristo, e aí ninguém consegue mais, os familiares dificilmente vão acompanhar, a não ser que também se rendam a Cristo, senão vai ter sempre aquela divisão que aconteceu com Abraão. Isso sempre acontece, e isso é um ato de fé. O ato de fé de você evangelizar, de você sofrer, né? Você sofrer problemas, você sofrer no trabalho, na escola, na faculdade, por conta da fé, você ser humilhado, isso é exemplo de fé. E nós estamos vivendo nos últimos dias. Você assumir um evangelismo, você ser um missionário, né? Começar uma congregação, tudo isso é exemplo de fé, porque você está indo pela fé. E aqui nesse segundo ponto do segundo vai falar Sara, Isaac, Jacó e José. Pela fé, Sara recebeu o poder para ser mãe
não obstante já avançado em idade, né? E ali uma coisa interessante, quando Deus visita a tenda de Abraão e que diz que ele vai ser pai, que a Sara vai conceber um filho, e ela ri, né? Mas ela não expõe o seu esposo, que era já de idade avançada, no sentido de ser impotente. Coisa que a gente tem que ter muito cuidado na igreja. Tem muita gente que faz, que tem prazer em expor o problema do irmão, o pecado do irmão, a falha do irmão, a queda do irmão, né? E ao invés de chegar e ajudar, ao invés de ser como o samaritano, né? Que viu caído e chegou lá e estendeu a mão. Não perguntou de que foi, por que ele caiu, de que ele caiu. A palavra registra que ele foi tomado por salteadores, mas o samaritano que passou não sabia de nada disso, só encontrou caído. E levantou e levou e ajudou. Então, não é para a gente chegar e perguntar o que foi que aconteceu, por que tu está nessa situação, tu está merecendo, porque tu fez isso, aquilo. A gente não vê esse comentário, a gente não vê essa conversa com o samaritano, com aquela pessoa que estava ali necessitada. O que importa é que a gente chegue e faça o que precisa ser feito. E aqui nesse terceiro e último tópico do segundo ponto vai dizer Moisés, Josué, Raabe e outros, né? São todos nomes de pessoas que usaram a fé. Porque todos servo de Deus, todo filho de Deus tem a fé. Agora, está disposto a usar? Até que ponto você está disposto a usar, né? Então, Moisés, Raabe, por que Raabe escondeu os espias? Ela teve fé, ela creu, ela já tinha ouvido falar do Deus que tirou o povo do Egito, que atravessou o Mar Vermelho e já tinha vencido uns três ou quatro nações, e a próxima era a nação que ela vivia, né? Em Jericó. Então ela creu. Então ali foi colocado como fé. Quando você crê, quando diz assim, Abraão creu e isso lhe foi imputado, isso foi colocado na sua conta, você teve fé, você acreditou, né? Então o fato de nós estarmos aqui ministrando, fazendo essa live, é um ato de fé, né? Nós estamos fazendo isso um ato de fé. Sabemos que não temos o conhecimento, né? Como muitos têm, mas tem muitos que têm muito mais conhecimento do que eu, tem milhares que têm mais conhecimento do que eu, mas não estão usando desse conhecimento, dessa fé para fazer. E a fé, importa que você faça. O terceiro e último ponto vai falar a herança da fé. Venceram pela fé. A herança da fé. Qual é a herança? É o galardão, é o prêmio, né? Eu te dei, Deus nos salvou e nos deu uma fé, como a salvação é um presente. Todos os dons é um presente de Deus, é uma dádiva. E aí, se a gente usar bem essa dádiva, se a gente usar bem esse talento, a gente tem um prêmio, a gente tem um galardão. A salvação não é por obras, não é para você fazer alguma coisa para ser salvo. Mas quando salvo, agora você tem os dons, e você usando esses dons, né? Dons e talentos, aí você vai ser premiado. Porque aquela situação dos dons ali, do galardão, é recompensa, não tem nada a ver com a salvação. A salvação é um presente. Quando o Senhor nos presenteou com a salvação, nós éramos inimigos de Deus. Nós não o conhecia. Então, Ele nos presenteou com a salvação, com a graça. O que é graça? Né? Graça é algo dado em troca de nada por alguém que nada merece. Esse é um conceito mais plausível que eu já ouvi acerca da graça. O segundo tópico do terceiro vai dizer, não alcançaram as promessas.
os antigos não alcançaram a promessa, mas viveram por fé. Né? Eles viveram por fé. Tirando ali a geração de Moisés para frente, né? De Moisés até chegar na igreja, até João Batista, ali era por vista, mas por fé foi os que foi antes, e agora nós, a igreja. Nós, como igreja, nós estamos vivendo por fé. Muitos de nós estamos morrendo, estamos dormindo no pó, não alcançamos ainda a Canaã celestial, não alcançamos ainda a ressurreição, mas estão dormindo nessa fé, assim como os antigos. Aqui está dizendo no tópico 2 do terceiro tópico, dizendo, não alcançaram as promessas. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, né? E em outro texto vai estar dizendo que todos morreram, né? Todos morreram. Então nós temos alguma situação ali, quando Deus fala acerca de Enoque, né? Fala acerca de Moisés morreu, fala acerca de Elias. E aí alguém pode dizer que ele não morreu, mas quando você vem para Hebreus aqui, vai estar dizendo, e todos morreram. Todos, né? Enoque não foi arrebatado, a palavra lá está escrita trasladado. Traslado é no mesmo nível, não é para cima. Você tirar uma coisa de uma cidade para outra, de um lugar para outro, dentro de casa, de um lugar para outro, na empresa, de um galpão para outro, é um traslado. Né? A palavra está trasladado. E aqui Hebreus está dizendo, todos morreram, né? E todos eles morreram e não obtiveram, né, a concretização, mas viveram e morreram por fé, esperando, né? E nesse terceiro tópico aqui, do terceiro ponto, vamos falar as promessas do nascimento de Jesus. O próprio Jesus, quando ele fala ali com seus contemporâneos, com seus irmãos, né, os judeus, ele vai dizer, olha, os seus pais quiseram ver esse dia que vocês estão vendo aqui, e eles não viram, mas creram. Então, vocês estão vendo e não estão crendo. E Jesus traz isso à memória deles, dizendo que os pais deles, que no passado, os antepassados do povo de Deus, estavam querendo ver esse dia que era Jesus. E no tocante a Abraão, que Jesus se aparece para ele, ainda lá através de Melquisedeque, que Jesus vai falar em João capítulo 8, diz, olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Né? E Jesus vai falar para eles que os pais, os antigos, queriam estar vendo o que eles estavam vendo ali e não viram. Da mesma sorte, nós estamos vivendo por fé. Porque a nossa pátria, apesar de vai ser na terra, mas não vai ser nessa terra que foi contaminada pelo pecado. Porque Deus já tem um novo céu e uma nova terra, preparado para aqueles que o amam, para aqueles que Ele salvou. E assim, estamos aqui encerrando mais um comentário da lição de número 8, acerca do capítulo de Hebreus de número 11, a galeria dos heróis da fé. Vamos colocar a nossa fé em ação, porque a chave, a senha, é o nome de Jesus, é do nome dele, e ele nos deu poder e autoridade para a gente usar. Assim como Deus deu 3 reinos para Adão governar, e Adão perdeu para Lúcifer, assim também nós temos poder e autoridade. Não devemos trocar, não devemos perder e não devemos temer. Se Jesus vai fazer a obra ou não, o que ele deixou para nós fazer colocarão as mãos, imporão as mãos sobre os enfermos,
expelirão demônios, é tudo no nome dele. Que Deus abençoe, tenha uma boa aula, em nome de Jesus, amém.